Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Humores Mormon, canal que visa falar de alguns assuntos da igreja e também um tom humorístico, um pouco de zoeira, alguns assuntos da igreja, algumas datas importantes e por aí vai, né? Para membros, ex-membros, até curiosos também, aprenderem mais sobre a doutrina mormon. Então nesse vídeo de hoje falarei um pouco sobre a morte de Joseph Smith Jr., que se deu em 27 de junho de 1844, e alguns eventos interessantes e algumas coisas que ocorreram naquele dia. Então vamos lá, pessoal. Então, para entender um pouco a data de hoje, seria interessante falar sobre alguns aspectos que ocorreram antes. Para quem não é familiarizado com a história mormon, a grande questão é o seguinte: os pioneiros mormons muitas vezes se envolveram em muitas polêmicas, muitas brigas, muitas disputas. Até em 1838 houve a chamada Guerra Mormon, onde muitos milicianos do governo e mormons morreram em batalhas, até mesmo a infame Ordem de Extermínio, da qual o governador Lilburn Buggs, ele manda matar os membros. Mas o evento crucial para que ocorresse a prisão de Joseph Smith e a morte de Joseph Smith foi o chamado jornal The Nauvoo Expositor, ou Exposição de Nauvoo. O jornal foi criado por ex-membros e não membros, anti-mormons, enfim, pessoas que resolveram denunciar Joseph Smith, principalmente em dois aspectos: a poligamia e que ele estava criando um exército pessoal. Isso, logicamente, poderia ser uma ameaça ao governo dos Estados Unidos, ao governo de Illinois. O jornal foi lançado em 7 de junho de 1854 e posteriormente destruído em 10 de junho. Após sua destruição, ocorreram outros eventos, vários problemas. Joseph Smith fugiu, depois ele voltou e se entregou. Mas o jornal, interessante que teve uma única edição e se tornou um marco na história mormon, como um documento importantíssimo. Para quem tiver interesse, pode buscar na internet aí que vai achar facilmente em PDF o The Nauvoo Expositor. Então, isso aí, pessoal. Agora vou comentar um pouco sobre a prisão de Joseph Smith Jr. Então, após a destruição, houveram alguns eventos que seria interessante também comentar, porque na história que é passada, parece assim que ele foi preso injustamente, tem todo uma geografia, uma ideia de perseguição que sempre é colocada pela historiografia mormon, que coloca Joseph Smith como um santo, como um anjo, um profeta de Deus. Toda aquela história que a maioria dos ex-mormons que estudaram a história mormon sabem que é pura mentira, pura cascata. Em 12 de junho, basicamente, o condado, a justiça local, pediu a prisão de um monte de gente. Joseph Smith, 17 pessoas. Nomes conhecidos: Hyrum Smith, John Taylor, que acabou sendo preso, e junto com ele, William Edwards, se não me engano, William Richards, que estava lá na cadeia com ele. Foram 4 que foram presos, mas enfim, uns nomes aqui conhecidos até. Joseph Smith basicamente disse para o governador Ford, defendeu a destruição, porque era um jornal que fazia calúnia, difamação. Mas tem um problema:
Joseph Smith, ao destruir, ele cometeu um crime, destruição do patrimônio privado, isso é crime. O problema dos Mormons, geralmente, é que eles pensam que os Estados Unidos era uma terra sem lei, isso é errado. Eles pensam, por exemplo, que a poligamia nunca foi condenada, e é errado, porque sempre foi estabelecido o casamento monogâmico legalmente, certo? A poligamia nunca foi legal nos Estados Unidos, desde que se tornou nação. Mas isso é um outro assunto. Pois bem, nas outras coisas aqui, a lei marcial que Joseph Smith declarou em 18 de junho, que tinha uma milícia, tinha a milícia da Legião de Nauvoo. Brigham Young já teve uma outra milícia chamada os Danitas. Mas a Legião de Nauvoo era para proteger ele, enfim, era o exército dele, o exército mormon. Ele basicamente fugiu também e retornou em 25 de junho. Ele, Joseph, Aaron, mais 15 pessoas se renderam e o juiz condenou eles. E depois disso, eles foram transferidos para a cadeia de Carthage, Illinois. Aí lá na cadeia aqui o problema ocorreu maior. Vale ressaltar que ali na cadeia também tem umas coisas interessantes que eu vou comentar. Uma história um pouco diferente daquilo que é contado. Porque sempre é mostrada uma história para santificar Joseph Smith. Não é mostrada uma história para criticar. A história deve ser para promover a fé e não para questionar a fé. Mas vamos lá. Finalmente, Joseph Smith se entregou e 25 de junho até 27 de junho houveram algumas coisas interessantes a se contar. Ali na cadeia, onde Joseph Smith estava preso, aconteceu algo diferente do que é contado. Primeiro, vamos voltar à infância de Joseph Smith. Ele contraiu febre de tifoide, uma doença comum na época, e afetou a perna dele e precisava cortar um pouco da carne e raspar um pouco do osso. Uma cirurgia para em 1810, 12, vamos dizer que foi mais ou menos nessa época, uma cirurgia bem terrível. Mas o que acontece? Foi oferecido bebida alcoólica para ele se embriagar ali, suportar a dor, que não tinha anestesia, não tinha nada, no meio do mato, no meio da roça. O que acontece? Ele negou, falou, não vou beber. Então isso é tido como um símbolo de fidelidade a Deus, ainda criança, sem ter tido a primeira visão e toda aquela história, né? Sempre colocado como um anjo, o exemplo de criança, o exemplo de rapaz, o exemplo de homem, o exemplo de ser humano. Ele só está abaixo de Jesus Cristo. Ninguém nessa terra foi igual a ele. Que é isso? É uma blasfêmia, uma apostasia, como dizem, né? Sem saber o significado de heresia e apostasia, né? Já mostra que, né, pessoal que não entende muito das coisas. Mas a cadeia de Carthage ocorreu algo interessante. Ele ficou muito triste, lógico, né? Quem vai estar feliz preso? Ficou triste. E o que ele fez? Fumou charuto e bebeu vinho. Mas que coisa, né? Que maravilha! Aí não tem palavra de sabedoria, não tem fidelidade, não tem nada. Naquele dia, conta-se que cantou o hino Um Pobre e Aflito Viajor, que era o hino preferido dele, um hino triste, que fala de ajuda ao próximo, e que no final do hino fala-se que a pessoa ajudada se transformou em Jesus. 27 de junho, dia lá que invadiram, a turba invadiu. Sabe o que não falam? Não falam que... falam, aliás, que ele foi como um cordeiro para o matadouro. Mentira, ele fugiu e não queria ser preso. Mas ele se entregou. Lá, quando invadiram, teve uma pessoa que atirou neles, enfim, pessoas atiraram, e ele desceu 3 tiros e acertou o braço de uma pessoa. Está no livro Histórias da Igreja na Plenitude dos Tempos. No nosso legado, não lembro.
Não lembro. Uma história da Igreja da Plenitude dos Tempos está. O livro Santos está. O livro Santos também está esse detalhe. Estavam na cadeia Joseph Smith, Iron Smith, William Richards e John Taylor. Daquele dia só William Richards e John Taylor que ficariam vivos. Após esse embate, eles invadiram o local que eles estavam, deram um tiro em Joseph Smith. Primeiramente, Iron Smith pegou no olho e Joseph Smith tentou fugir. Ao fugir, ele levou um tiro nas costas, mas até antes de levar o tiro, praticamente, ele estava no parapeito e gritou: "Não haverá misericórdia para o filho da viúva." Isso era um sinal maçônico, pedindo socorro. Tomou um tiro nas costas, caiu do parapeito. O parapeito caiu lá na parte do pátio lá da casa, que a cadeia de Carthage era nada menos que uma casa. E Fallenbrod conta que eles puxaram ele e levaram até o poço lá e desceram um tiro nele ali. Então ali findou a história de Joseph Smith, um mártir para o mormonismo. O problema em si é que é uma história muito fantasiosa, é muito agiográfica, eles não contam a verdade, certo? Aos poucos está abrindo, mas muitas pessoas alegam que se não fosse esse dia, o mormonismo não seria o que é, né? Se não tivesse acabado com a poligamia, enfim, não teria crescido, não teria sido a religião que é hoje. Pois bem, a gente não pode analisar a história pelo si, e sim pelos fatos históricos, pelos documentos que a história tem. Mas é isso aí, esse é o dia para os membros, um dia de tristeza e tal. Para muitos ex-membros, um dia de escárnio e de pura zoeira, né? E por aí vai. Mas de qualquer forma, muito obrigado. Futuramente pretendo fazer outros vídeos também de zoeira, de algumas palhaçadas, algumas histórias mormons, de curiosidades, enfim, né? Então, muito obrigado para quem assistiu. Quem quiser curtir o vídeo, pode curtir, se inscrever, enfim, tamo aí. Muito obrigado a todos.